Muito bom. Kênia, a gente já está aí com aproximadamente 1 hora de live, né? Passando um pouquinho de 1 hora de live. Já faça rápido, né? Eu acho que o Eldonco tem uma pergunta para compartilhar. E aí depois a gente vai para a parte final aí do nosso encontro, tá bom? Eldonco. Mas é bem sucinto, pastor. Irmã Kênia, você falou agorinha, nós comentamos aí a respeito. A Milênica falou ali do terrorismo e tal, né? Então, você acha que o Covid-19 existe, logicamente, é letal, isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. Mas você acha que esse marketing, primeiro, você até ver se você concorda, se realmente está havendo um marketing, assim, uma exaltação fora do controle, e se isso pode afetar, porque você acabou de citar a respeito de que todo dia nas redes sociais, tantos, isso afeta a questão dessa dificuldade que as pessoas já têm concernente à ansiedade. Só uma confirmação. Ok. Na verdade, quando se fala sobre Covid-19, coronavírus, isso é um fato, né? Isso não tem como se isolar isso. Isso existe. Mas também muito se peca quando eu não falo que as pessoas também têm se curado, né? Então você percebe que nós estamos com mais de 200 mil casos curados. Muitas pessoas tiveram o vírus, portaram essa doença, mas se superaram e estão bem. Então, é muito importante você saber que... outro dia eu li um postzinho também no WhatsApp e diz assim, ó, na Bahia, nós temos 11 casos de Covid e 400 casos de homicídio. Eu devo usar máscara ou colete? Né? Então, a gente parece que esqueceu que se morre de outras coisas. Pesado, né? Não é? Então, assim, a gente esqueceu que o mundo está girando da mesma forma. A gente esquece também que muitas pessoas que elas chegaram ao óbito no Covid-19 com o vírus, eles tinham outros, eles estavam em grupos de risco, tinham outras predisposições de patologias, né? E eu quero, assim, para dar uma tranquilizada, a Organização Mundial da Saúde, ela está buscando e trabalhando para que essas informações cheguem de uma forma clara para as pessoas. Então, para você ter uma ideia, naquele estudo que foi feito com os 40 países e mais a Ordem Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ele fala o seguinte: 85% das pessoas são conscientes, sim, de todas as formas de prevenção, entendeu? E não, já é uma escolha da pessoa se prevenir ou não. 14% da população mundial, estou falando em números mundial, elas estão trabalhando em função da melhora. Quer dizer, existe aí uma equipe trabalhando para que esse número de curados seja cada vez maior. Outra coisa nunca houve uma pandemia tão grandiosa quanto essa. Então, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? Nós não sabemos se vem algo pior ou se isso vai ser o grande mal aí desse momento. Mas somente 1% da população mundial realmente vai desencadear esses sintomas a partir de agora. Então, se prevê aí que vai subir de 15% a 25% o número de procuras por acompanhamentos psicológicos. E que de 1 a 3% de procuras por profissionais da psiquiatria. Então, você percebe que nós temos 99% de medidas
de biossegurança, protocolos de biossegurança, nós estamos entendendo a magnitude dessa pandemia, nós estamos entendendo quais os grupos de vulnerabilidade, né? Então, é nesse foco que a gente precisa se fixar também, que existe pessoas que estão buscando essa melhora. Porque, realmente, se eu me apegar só com os que chegam a óbito, a gente deixa de perceber que tem coisas que eu posso fazer, né? E aí desencadeio outras coisas, outros problemas que não são o caso do Covid. Muito bom. Kênia, a gente percebe que o ser humano, ele se coloca em situações que ele poderia evitar, né? A gente percebe muito isso. Todos nós já passamos por isso. Às vezes a gente corre um risco desnecessário, ou a gente se vê numa situação embaraçosa, sendo que poderíamos evitar, né? Então eu percebo muito que as pessoas, elas há muito tempo ignoram as recomendações, elas ignoram os alertas, elas ignoram os procedimentos que deveriam tomar. Isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas as pessoas vivem fazendo isso. E a gente sabe muito bem que ignorar esses alertas, as recomendações, ignorar leis, ignorar orientações, isso acarreta consequências, né? E muitas vezes as consequências nós achamos que temos condições de arcar com elas, e na maioria das vezes a gente não tem condições de arcar com elas. Então eu percebo que muita coisa, por exemplo, que uma pandemia traz, se nós antes tivéssemos já tendo uma melhor condição, se nós estivéssemos já mais equilibrado em outras áreas da nossa vida, uma pandemia não teria, não causaria tanta tragédia na nossa vida emocional, espiritual, financeira. Então eu percebo assim, as pessoas vêm ignorando ao longo das suas vidas muitas regras, muitas orientações, em relação ao seu emocional elas ignoram, em relação ao físico elas ignoram, em relação ao espiritual elas ignoram. E aí, por ignorar tudo isso, quando chega uma pandemia, ela causa tanto estrago, né? Mas eu entendo que poderíamos não sofrer tanto. E é interessante também pensar que isso vai passar, nós temos certeza que isso vai passar. As pessoas estão trabalhando para encontrar uma vacina, para encontrar um antídoto, vai chegar num ponto e outras pandemias que ocorreram mostrou isso, você chega num pico, depois isso desce, mas às vezes as pessoas elas não estão também entendendo que ao passar isso, que eu farei, elas também não se preparam para quando isso passar, elas focam às vezes demais nas más notícias, no terrorismo que é feito, elas focam demais no momento que elas estão passando, mas também ignoram que elas precisam se preparar para quando isso passar. O que fazer depois que isso passar? E aí pode ser um novo choque, um novo baque. Passou, cessou, é hora de voltar para a rua, é hora de quem está desempregado procurar um emprego, é hora de quem estava com muita coisa parada retomar. Como não ter de novo um choque, de novo um baque? Como não isso de novo nos abalar? É impressionante como eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, e se amanhã amanhecesse o dia e dissesse, pronto, acabou, vamos voltar ao normal, né? Como isso nos pegaria de surpresa também? Porque nós temos essa necessidade de gerenciar aquilo que está aqui. Então, eu falo que se o trabalho fosse retomado amanhã, tem gente que nem lavou o uniforme até agora, né, para poder voltar para a empresa, ou que não se organizou. Mas uma coisa interessante independente do que virá, nós temos que manter a nossa rotina, né, realizar as nossas necessidades pessoais, básicas, necessidades, colocar prioridade naquilo que é prioridade na nossa vida.
saber, eu preciso acordar na hora certa, eu preciso me alimentar na hora certa. Quer dizer, aquilo que é o básico da minha vida, eu tenho que manter essa rotina. Eu tenho que entender que, independente de uma pandemia, independente de alguma coisa que possa acontecer, que possa mudar, eu tenho as minhas necessidades aqui que não vão mudar, independente do que vai acontecer da parede da minha casa lá de fora, né? Então, muitas pessoas, elas podem aproveitar esse momento para centrarem, olharem para dentro de si, perceberem, fazer uma lista daquilo que é necessário, se refazer financeiramente, estudar algo, ler a Bíblia, fazer um curso online, tirar um tempo para pegar seu celular e perguntar para o outro como está. Isso são coisas que, mesmo antes da pandemia, nós já não exercíamos. Né? Então, não é porque existe uma pandemia agora que eu não preciso ter horário para dormir, horário para comer, horário para tomar banho, dia, né? Organizar a minha rotina, porque senão, quando tudo isso passar, a gente vai ter que passar mais um mês em casa se preparando para poder sair. Você já imaginou? Não é? Então, o básico é você, dentro da sua casa, você falar, eu já não posso organizar o mundo lá fora. Mas o que está dentro da minha possibilidade? O que está dentro da minha possibilidade? O que eu posso fazer? Eu posso organizar a minha casa, eu posso organizar a minha vida, eu posso ajustar as coisas dentro de casa, a minha família, tirar esse tempo para conversar com os meus filhos, para perceber o comportamento dos meus filhos, e aí sim, quando voltar à rotina, você começa light, né? Leve, porque coisas seculares você já realizou. Muito bom. A gente está chegando no final da nossa live, da nossa EBD, nesta manhã, né? Eu queria, já a Kênia vai fazer aí as considerações finais dela, né? O Eldonco vai cantar. Nós vamos orar, fazer os nossos agradecimentos no final. Mas eu queria compartilhar, e para a gente fechar, Kênia, um pouco de algumas ações, né? Você já tocou aí algumas ações, né? E algumas coisas práticas que a gente já pode, né, estar fazendo, tanto para melhorar a condição emocional que a maioria das pessoas se encontram, né? E também para poder, mesmo que a gente não esteja emocionalmente tão ruim, tão abalado, mas ajudar quem esteja, né? Contribuir. Então, eu queria compartilhar um texto, né, com todos que estão aqui. Queria compartilhar um texto com você que está em casa, você de outras cidades, de outros estados que estão nos acompanhando, né, nessa manhã. E com esse texto compartilhar um pouco do que você pode fazer, né? Aqui a gente está falando de atenção com o físico, atenção com o emocional e atenção também com o espiritual. O que você pode fazer para poder ter esse equilíbrio, né? Ou retomar esse equilíbrio, ou iniciar uma nova fase de equilíbrio na sua vida, físico, emocional e espiritual. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está em Filipenses capítulo 4, os versos de 2 a 9. Percebam o que o texto traz para nós, e percebam que o que o texto sugere, ele tem eficácia muito prática na nossa vida, para nós sairmos dessa condição ou melhorarmos a nossa condição. Então o texto diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 9, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar, se você quiser marcar esse texto na sua Bíblia, algumas palavras que nós queremos destacar no texto. O texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo recomenda algumas coisas, faz algumas exortações de algumas coisas que tanto os cristãos ali na cidade de Filipos, na época dele, deveriam fazer, deveriam colocar em prática. Isso é muito pertinente para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Então Paulo diz o seguinte, recomendações da Bíblia para você, diz o seguinte:
O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Olha só que recomendação preciosa, viver em harmonia no Senhor. E é viver em harmonia com Deus e em harmonia com as pessoas. Isso é muito salutar para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde emocional. Então pensa comigo, talvez você não esteja em boa harmonia com Deus e com as pessoas. Então é hora de colocar isso em prática, porque isso vai te fazer um bem enorme. Então, essa é a recomendação. Depois ele diz, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com o Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha só, Paulo está fazendo um pedido para que as pessoas se ajudem. Nesse tempo de pandemia, a gente viu nós estamos vendo muitas manifestações de solidariedade por parte das pessoas. E isso é muito salutar, é muito pertinente num tempo como esse. Mostrarmos solidariedade e ajudar as pessoas, por exemplo, coisas simples, práticas. Hoje nós estamos na era da comunicação, na era da tecnologia. Então você sabe de alguém que não está bem emocionalmente, dá uma ligadinha, faz um vídeo bem-humorado, legal, né? Envia para essa pessoa, escreve uma mensagem, entre em contato. Então nós temos todos os meios de comunicação para ser solidários com as pessoas, lógico, nós estamos precisando do isolamento social, ele é pertinente, ele é necessário, mas nós podemos ir às pessoas sem sair de casa, e assim contribuir com a saúde emocional delas. Então aqui, ajudem as pessoas, Paulo está recomendando, e é muito importante isso. A Milane e eu, nós temos recebido muitos pedidos de oração, de pessoas que não estão bem, nós temos orado, a gente liga para as pessoas e compartilha e ora com elas. Então assim, nós podemos usar esse meio de comunicação, como nós temos usado, para poder ser bênção e contribuir com a saúde das pessoas. Então é hora de fazer isso. A igreja está distribuindo cestas básicas, agora mesmo, antes de nós começarmos a live, entregamos cestas básicas. Então é um momento de nós nos ajudarmos. Eu vejo que é um momento de nós deixarmos as diferenças que são secundárias para viver aquilo que é essencial, aquilo que é primário num tempo como esse. Nós precisamos nos alinhar por um bem maior, por uma solução, por sair de uma situação juntos, né, para poder contribuir com que todos saiam. E aí Paulo diz mais, ele diz assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha só que coisa interessante, perto está o Senhor, a nossa amabilidade conhecida das pessoas, é uma recomendação maravilhosa, nós precisamos deixar isso evidente, é um tempo de deixar isso evidente. Uma coisa que nós temos incentivado aqui na igreja, nas nossas lives, e nós queremos incentivar você, a gente diminuir um pouquinho, às vezes, a disseminação de notícias ruins. Às vezes a gente faz o papel que não deveria ser nosso, o papel de multiplicar pelas redes sociais, pelos nossos contatos, notícias ruins. É uma hora também da gente disseminar notícias boas, de incentivar, de encorajar as pessoas. É uma hora de nós transmitirmos para as pessoas de que nós temos condições de sair dessa situação. É hora de nós contagiarmos as pessoas com incentivos, com palavras de ânimo, de encorajamento, de edificação. Então, é um tempo de nós tomarmos essa postura, mostrar essa amabilidade, mostrar esse cuidado com as pessoas. E o texto, no final, ele vai dizer o seguinte, não andem ansiosos, né, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Aqui também é uma ação muito prática. Deixar a ansiedade e tomar a postura de orar a Deus, de ir a Deus e apresentar as nossas questões, os nossos problemas, as nossas lutas.